Bom dia mais uma vez. É uma alegria, uma responsabilidade sempre, né, falar a palavra de Deus e um desafio para mim também, né, fica aquele nervoso. Não é o costume de estar assim diante de um público de adultos já faz um tempo, mas vamos conversar um pouquinho hoje, né? Eu achei legal colocar perguntas reais para desafios atuais. E o tema de hoje é um desafio bem grande. Quando o Zambelli fez o convite, ele falou, tá perto do Dia das Mulheres, você fala alguma coisa relacionada às mulheres? Falei, vamos pensar em algo assim, né? Então, o que esse dia significa para você? Dia 8, né, a gente vai estar comemorando o Dia da Mulher. Queria ouvir um pouco o que esse dia significa para você. Podem ser os homens falando também, as mulheres, especialmente hoje, por favor, participem. E aí? O que o dia 8 significa? O que o Dia da Mulher significa para você? Nada? Dia 8 é um dia normal, nada de especial. Privilegiada? Por quê? Ela falou que é um dia em que a gente vê, né, alguma coisa assim, que a gente é privilegiado porque a gente foi escolhida por Deus para auxiliar o homem. O que mais? O que significa para você esse dia? A gente tem o costume de a gente ficar esperando as respostas até responder. Lá em casa, né, amor? Então, nos estudos que a gente dá, então podem falar. Vocês estão em casa, vocês já estão acostumados com vocês mesmos, eu que estou de visita. Então, falem aí. Para mim significa dia de celebrar. Dia de celebrar? Lembrar, se lembrar. Lembrar da mulher. Lembro muito da conquista, né? Conquista de direitos. Muito bom, muito bom. Isso aí. Tudo isso daí que a gente falou. Muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagem às mulheres, mas diferente dos outros dias comemorativos, ela não foi criada pelo comércio, né? Ela tem raízes históricas mais profundas, como a irmã lembrou ali. Ele se estabeleceu tendo por pano de fundo várias manifestações devido às condições precárias de trabalho no mundo, as quais eram mais graves ainda das mulheres. Teve a Revolução Industrial, né? Vocês se lembram? Aí tinha condições péssimas de trabalho para todo mundo, mas as mulheres, como historicamente a gente sabe, elas sofriam ainda mais. Então, um episódio que foi muito marcante, né, na consolidação desse dia, foi um incêndio que teve lá nos Estados Unidos, em que 146 pessoas morreram, 125 delas eram mulheres. Isso levou o povo para as ruas para fazer reivindicações. Também teve na Rússia, que também era no começo do período da guerra, né, da Primeira Guerra. Então, 90 mil mulheres foram nas ruas reivindicar condições de trabalho e também manifestar em relação à guerra. Então, é um dia marcado por questões históricas, por lutas diferenciadas, né, e na busca de igualdade, na busca de direitos, né? Aí está falando, a maioria dos movimentos reivindicavam melhores condições de trabalho nas fábricas, concessão de direitos trabalhistas, eleitorais, entre outros, para as mulheres, né? Foram conquistas que levaram tempo para acontecer. A partir de 1960, a comemoração do dia do 8 de março já tinha se tornado tradicional, então as pessoas já estavam comemorando e se lembrando da história. E ela foi oficializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado o Dia Internacional da Mulher. Então a gente viu que é um dia importante que relembra a luta das mulheres hoje em diferentes esferas,
Então, hoje houve uma retomada. Teve essa situação histórica, depois se esfriou, a gente lembrava mais um dia de homenagear as mulheres e tudo. E hoje, com a pauta que a gente tem, dentro das nossas relações sociais, como o mundo está, ele de novo virou um dia de luta, cada dia maior para as mulheres. Algumas lutas são justas e que há muitos anos deveriam ter sido superadas, como a equiparação salarial, né? Se a pessoa está dentro de uma empresa, tem as mesmas credenciais do homem, por que não receber igual? O fim da violência doméstica contra a mulher é uma pauta que precisa estar sempre sendo falada, a gente fala pouco na igreja. O feminicídio, mas algumas lutas são muito deturpadas, e especialmente no que tange a busca pela igualdade de gênero, considerando o nosso pressuposto de que nós fomos feitos diferente, que isso glorifica a Deus, que isso é complementar, né? E essas lutas pela igualdade de gênero que afloram, elas mostram e afloram o nosso egoísmo e o nosso orgulho e apontam ídolos dos corações nossos, né, das mulheres, sendo uma delas a famosa "meu corpo, minhas regras". E essa frase ela é usada em diferentes sentidos. Aqui eu falei das mulheres, eu estou dando um enfoque especial às mulheres, mas certamente tem até foto de homem aí, ela se aplica a homens e às mulheres, né? Então aqui temos alguns exemplos nas imagens, né, de situações em que elas são usadas, "meu corpo, minhas regras", que ela é usada na ideia de que eu posso ter múltiplos parceiros sexuais, porque é meu corpo, minhas regras, eu que mando. A legalização do aborto é meu corpo, você não vai decidir sobre isso. A vestimenta, a roupa que eu uso ou não. O peso, se eu estou acima do peso, se você vier falar qualquer coisa, isso é gordofobia. Se eu estiver abaixo, você está sendo preconceituoso. Se eu estiver com problemas de bulimia, anorexia. Mudança de sexo, meu corpo, eu que mando, eu que sei o que eu sou, o que eu decido ser. Escolha de gênero e por aí vai. Sempre no sentido de quem manda em mim sou eu e ninguém tem o direito de decidir nada a meu respeito. Isso é muito forte, assim, essa formação em serviço social, eu estava até falando com o Zambelli, né, de que, falei, então ainda bem que não colocou nada na internet, né, porque lá a premissa é ao contrário. É ao contrário do que a gente conversa aqui. Então lá é isso, assim, é o auge, né? Meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu sou dona de mim, eu sou sujeito da minha história e o homem é o centro de tudo, né? Então o serviço social é essa a ideia, a formação é extremamente marxista, né? Então, e isso que seus filhos, os meus filhos, tem grande chance de ver na universidade em breve, ou vocês passaram por ela, quem é do lado de humanas, com certeza deu pelo menos uma palhinha aí nesse assunto, ou se é como serviço social e outros cursos, você passou bastante por isso. É possível, talvez, entender esse escudo criado para a autoproteção das mulheres, se considerarmos a ótica machista, do garanhão, do estupro justificado por roupas e horários que a mulher estava na rua, pela discriminação, pela falta do corpo ideal e etc. Eu não sei se vocês conseguem dialogar com as pessoas, mas há até uma necessidade da gente conversar sobre isso, né? Existe de fato, só fala, existe não, a gente vive uma sociedade que tem uma ótica machista. Ainda hoje a gente brinca com as crianças, cuida das suas filhas porque o menino está solto. A gente ouve isso. Isso não é uma coisa criada pelo feminismo, existe isso. Existe essa história de que os homens têm direito dentro da sociedade, é considerado algo aceitável, que ele tenha várias mulheres, que haja traição, que ele se relacione com muitas pessoas, e a mulher ainda se espera que não. O estupro justificado por roupas e horários, quantas vezes hoje, há pouco tempo não está mais saindo, porque se hoje sair no noticiário algo escrito assim, a imprensa está em cima. Mas há pouco tempo, a pessoa ela era estuprada e ainda vinham para ela e falavam: por que você estava na rua? Mas que roupa você estava usando? Como se o problema não estivesse na pessoa que violentou, que cometeu o crime. Então ainda a gente tem esse ambiente de pensar e agir dessa forma ainda como sociedade, né?
Então, mas se a gente for pensar, embora a gente esteja fazendo uma crítica da sociedade, ela é uma ótica humana, míope e decaída, a qual só leva a disputas sem fim, pautadas em si e nos próprios interesses. Porque por mais que a gente consiga fazer a crítica dessa relação, dessa forma de lidar com a sociedade, se a gente for partir dos mesmos pressupostos que a gente vê na academia, por exemplo, que a gente vê nessa tentativa de buscar um mundo mais igualitário e socialista, né, muitas vezes vindo da base de Marx, ela é míope, ela é decaída. Por quê? Porque vai ser curioso perceber que em grande parte essas pautas estão ligadas à busca pela igualdade de gênero. As mulheres querem não ser discriminadas ao praticar os mesmos pecados dos homens. Então, o que a gente vê muitas vezes no feminismo é a luta por igualdade em não ser discriminado naquilo que é pecado, práticas pecaminosas. Na verdade, eu quero poder também me relacionar com quem eu quiser, com quantos eu quiser, da forma que eu quiser. Eu quero poder fazer e assediar um homem e não ter nenhum problema com isso. Saiu esses dias na reportagem, né, da jornalista. Ao contrário, né, um homem deu um beijo no rosto, deu uma polêmica, foi assédio. Aí a mulher beijou na boca, um homem casado, ele falou, não, eu sou casado. Aí ela estava só brincando. Então, dentro da ótica do mundo, esse tipo de pensamento e essa forma, na verdade, eu quero pecar igual a você e não ter que ouvir nada a respeito disso. Só que o convite da nossa aula é para que a gente volte os nossos olhos para o Criador dos nossos corpos e almas e para a gente lembrar que Ele tem uma ótica superior e perfeita e que somente por meio dele podemos viver de forma justa e humana verdadeira. Nós, mulheres e também os homens, criados à sua imagem e semelhança, temos um propósito não construído por nossas mãos e lutas, e tampouco por nossos pecados, mas pelo nosso Criador, que tem planos desde a fundação dos tempos para a sua criação. Alguém conseguiria aí ler esse versículo de Gênesis, que foi citado semana passada? Acho que a gente sempre volta, né, para lá. Alguém poderia ler, por favor? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Muito bom. E o segundo fala que somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazer boas obras. A Bíblia, ela já, como criatura, nos traz propósito. Ela coloca que Deus criou a gente à imagem dele e falou para a gente multiplicar essa imagem na terra, para que a gente multiplique, encha, subjugue a terra, para que a gente faça boas obras. Nós temos propósito como criaturas. E além disso, a gente tem propósito como salvos. Além do propósito que temos enquanto criaturas de Deus, nós, os salvos, temos um Senhor e dono de nossos corpos e mentes. E por ser Ele o nosso dono, são dele as regras que devemos seguir. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. A gente tem clareza, esses são alguns versículos, né? Mas a gente tem clareza na Bíblia de que a gente tem um Criador e que a gente aqui estamos reunidos como pessoas que pertencem a Deus, somos os salvos, e com isso nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos apenas encarregados, mordomos, servos de Deus. Então, se nós temos um dono, Ele que dita as regras do que a gente vai ou não fazer com o nosso corpo e com a nossa vida, né?
Então, diante dessas verdades, dentro da ótica que meu corpo não é meu, mas de Deus, e portanto que as regras não podem ser minhas, mas dele, voltemos os nossos olhos para as Escrituras para relembrar como Ele deseja que vivamos e cuidemos do corpo e da mente como bons servos e mordomos. Eu acho que vale a pena a gente voltar para relembrar, porque a gente está constantemente, todas as coisas que a gente vê, filmes, séries, televisão, jornal, tudo, as nossas relações na escola, o tempo todo estão falando uma outra coisa pra gente. Então a gente precisa de vez em quando relembrar. Então, se o meu corpo não é meu, como cuidar do corpo de forma como Deus deseja? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Que aspectos ligados ao corpo devem glorificar a Deus? Diante disso que a gente falou, e também se alguém quiser fazer algum comentário, pode. Mas eu queria ouvir de vocês, quando vocês pensam nesse cuidado com o corpo, que aspectos vocês lembram que deveria glorificar a Deus? Pensamento. O pensamento, muito bom. A gente vai ver um tópicozinho separado para ele no próximo, no número 2. Muito bom. Ajuda a nossa saúde. Cuida da nossa saúde. De que forma? Exercício físico, boa alimentação, água, bem. Excelente, isso aí. Isso aí a gente vai ver agorinha. Mais o que? Vocês pensam em mais alguma coisa em relação ao cuidar do corpo? Acho que é nosso corpo é a casa que a gente tem que cuidar com todo carinho. Isso aí. Essa é o que a gente está buscando aqui trabalhar na aula todinha. É que como ele não é nosso, a gente tem que cuidar da melhor forma possível. Muito bem. Mais alguém? Lembra de alguma coisa? Está apto ao serviço. Apto ao serviço que Deus nos deu. Muito bom. Primeiro que vem à mente mesmo, alimentação, atividade física. Eu não sei se fala, né? Os educadores físicos aí talvez tenham alguma coisa, mas eu não achei nada sobre atividade física, embora encontrasse bastante sobre alimento. Geralmente a atividade física é para fazer uma comparação entre se as pessoas que fazem atividade física são pessoas disciplinadas e se preparam, quanto mais em relação às coisas de Deus, a piedade, a buscar uma vida que agrada a Deus, aí é nesse sentido de comparação. Mas assim, falando assim, façam atividade física, eu não vi. Mas hoje, como a gente sabe, todo mundo aqui escuta o tempo todo quando vai no médico, seja qual for a especialidade, você tem que fazer atividade física. Por quê? A saúde está relacionada a isso. Então, a alimentação e a atividade física caminham juntos. Eu acho que talvez um tempo, porque antes as pessoas se movimentavam muito o trabalho, né? Então não tinha essa questão de fazer atividade. Você vivia fazendo atividade o dia todo, porque você trabalhava o dia todo praticamente. É verdade. E hoje, mesmo que trabalhe o dia todo, o trabalho mudou, né? Antes era, até aqui na zona rural, né? Até o pessoal que lidava com a roça falava, não encontro ninguém para trabalhar comigo, eu tô tendo que deixar porque o tipo de trabalho mudou. Estamos sempre muito ocupados, mas é dentro de um escritório, mexendo no computador, estudando muito, dirigindo. Então, são outras atividades, né, que a gente está ocupado. Então, mudou muito essa característica. Mas aí eu coloquei algumas perguntas que ajudam a gente a pensar sobre isso. Alimentação e atividade física. A nossa preocupação é, se as regras são dele, como eu devo cuidar? Então, são perguntas para ajudar a gente a pensar de forma prática. O que e a forma que eu como? É muito? Se eu como muito, eu estou glorificando a Deus? Isso já tem me incomodado ou não? Se eu como pouco? As escolhas dos alimentos saudáveis e industrializados? Ou a gente vai só vivendo e vai comendo porque todo mundo come? Eu como para ter prazer? Porque o meu prazer ali, eu estou precisando de prazer, eu vou na comida para isso, para saciar essa necessidade que eu tenho? Como com compulsão? Como com gratidão, sentindo sabores? Há quanto tempo você não sente sabores da comida? Está sempre ocupado pensando o que vai fazer, mexe no celular, resolve não sei o quê. Eu falo porque é minha rotina, né? Assim também. Mas o certo é a gente parar, desfrutar, sentir aquele sabor, aquela coisa. Isso ajuda na saciedade, mas também ajuda a gente a ser grato, né? Por poder sentir tudo isso. Realiza atividade física para melhorar músculos, resistência, força, as taxas sanguíneas. A gente vai no médico, escuta o que tem que fazer, a gente sai de lá e faz o quê? Faz, não faz?
São todas perguntas que ajudam a gente a pensar como a gente tem ou não glorificado a Deus no corpo. Mas eu acho que a principal é essa: o corpo que eu tenho está sendo cuidado para dar conta da vocação que Deus me deu, como pai, como mãe, esposa, marido, profissional? Essa pergunta, ela move, porque se Deus me deu uma vocação, primeiramente, aos que são mães, o corpo que eu tenho, e isso Deus tem, essa pergunta tem martelado para mim, especificamente, que eu preciso, né? Mas assim, o corpo que eu tenho dá conta de ser mãe, vocação que Deus deu pra gente? Porque a gente consegue dar conta, a gente tem a mobilidade necessária, a força necessária, a condição intelectual necessária, a gente tem cuidado disso? Só para ser mãe. Dá conta ou precisa fazer uma atividade física? Não, meu filho vai ter que receber isso aqui, ó. É o que eu tenho para dar. Ou a gente pode melhorar, porque o corpo não é nosso, porque Deus nos deu uma vocação. A mesma coisa profissionalmente. Até quem fala, quem dá aula, né, quem faz pregação, até as cordas vocais, estou cuidando? Não, deixa que vou fazendo e Deus cuida, né? Então, pais, mesma coisa. O que eu estou fazendo vai ter condição? Então, essa eu acho que é uma pergunta que pensa na motivação. Se eu tenho um Criador que me vocacionou, o que eu estou fazendo para cuidar desse corpo, para dar conta daquilo que Ele já me falou que é para fazer? Minha profissão, as coisas que eu faço. Então, pensar sempre na motivação é muito importante para tudo que eu vou desempenhar. Aí um versículo, né? Alguém pode ler? Romanos 14, 6 e 7. Aquele que considera especial para o Senhor, assim faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graça a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Muito obrigada. Dentro dessa lógica que a gente está falando, a gente não vive para si e não morre para si. E a gente ter isso norteando, que a gente está fazendo tudo, aquela ideia, né, de que tudo que eu faço glorifica a Deus. De forma prática, por exemplo, se alimentando e fazendo atividade física, pensando naquele que nos dá uma vocação e a gente tem que estar apto para ela. Então, as perguntas aqui é para que, já na sua realidade, na minha realidade, a gente enxergue que, de fato, a gente precisa viver de um modo digno e agradar a Deus. Uma outra coisa que foi citada foi a bebida também, o que a gente bebe, o que bebo, a quantidade, o que isso representa para mim, o que isso representa para o próximo. Eu sou dominado pela bebida? Tem alguma coisa, por exemplo, a Coca-Cola, que a gente bebe, o que isso representa para mim? Eu preciso beber uma Coca-Cola por dia, eu não consigo, café, açúcar. Não, gente, eu não consigo, eu sou dominado por isso. Bebida alcoólica, não vou entrar na questão, né, se para você é ou não é, mas se você bebe, qual é o lugar apropriado? Você pensa no próximo, aquele irmão que tinha problema com o alcoolismo, que entrou na igreja, você lá todo de boas, tomando uma cervejinha, e ele lá, né, padecendo, lembrando de todo o passado dele. Você tem esse cuidado com o outro? Então, a questão é, a gente cuida do nosso corpo para glorificar a Deus. E não glorifica a Deus se a gente não faz tendo esse cuidado com o outro também. Não glorifica a Deus se a gente é dominado por alguma coisa que não seja Ele. Então, a gente tem que começar e relembrar de ter esses crivos, né? Porque existe um Deus ao qual pertencemos, que a gente tem a satisfação de viver uma vida que agrade a Ele, né? Que dê a Ele, dê a gente a possibilidade de ouvir no final servo bom e fiel. Tem uns versículos aí, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster dele. Ele decidiu não se tornar impuro. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É um versículo bem conhecido, mas a gente ignora ele, né? Alimento e bebida a gente também aí no dia a dia, né? Tem outras coisas mais importantes. Alguém quer falar alguma coisa até agora?
Estão concordando? Estão discordando? Querem colocar alguma questão? Tudo certo? Um outro ponto relacionado ao corpo é a vestimenta. Nossa, gente, falar de vestimenta nesse ano de 2023, que coisa do passado. A gente vê, né, o pessoal falando, as igrejas do passado que vinham, mandavam colocar aquela roupa longa e não podia pintar a unha, e os homens tinham que usar calça jeans, não podia jogar bola, e aí a gente sabe como isso foi prejudicial. Aí, por causa disso, a gente não fala mais sobre vestimenta. Só que a vestimenta também, ela fala coisas, né? Ela transmite algumas coisas, né? Eu que visto, como me visto, e aquela perguntinha que vai lá no coração, o que eu quero provocar com que eu me visto? A roupa que eu escolhi hoje, eu quero provocar o quê? Eu quero que a pessoa olhe pra mim e me deseje? Eu quero que a pessoa olhe pra mim e fale, nossa, essa pessoa, hein? Uau, ela tem um padrão tal, nossa, como ela é linda. Eu quero receber elogios, respeito. Então, assim, o que eu quero provocar com a roupa que eu coloco para sair de casa? Isso é algo importante. Por quê? Lá na Bíblia fala pra gente não prejudicar ninguém, ó. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. O texto lá antes disso daí está falando sobre a questão de pureza sexual. E aí, a roupa que eu visto, se ela ajuda o irmão a pecar, Deus também é contra isso. Então, se eu estou colocando uma roupa, lembra da história lá do começo que eu falei? A pessoa ela tem responsabilidade pelo pecado dela. Se a pessoa tem problema com os olhos, cobiça, ela vai prestar conta diante de Deus. Mas se você é instrumento também para que isso aconteça, se você não colabora, você também vai prestar para Deus conta disso. Então a gente, assim, escolher a roupa adequada ao ambiente, né? Assim, tem problemas de biquíni na praia, no Rio, não vai ter problema. Agora a gente ficar vindo de cropped para a igreja, por exemplo, né? Não é muito apropriado. Então a gente tem que pensar nessas coisas, não por causa da coisa em si, mas porque a gente está vivendo em comunidade e eu quero ajudar no serviço da comunidade a que Deus seja louvado, eu não quero desviar essa atenção, por exemplo. Então cuidar da vestimenta é uma coisa importante. Os homens entram na moda tudo bem coladinho, né? Aí os mais novos hoje têm usado tudo bem coladinho. Será que, né? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar o quê? Então, são pontos pra gente pensar. E por fim, eu coloquei aí a castidade. Castidade significa pureza sexual. Para ser casta, a pessoa deve ser moralmente limpa em pensamentos, palavras e atos. Significa não ter nenhuma relação sexual antes do casamento, também significa completa fidelidade entre marido e mulher no casamento. Só de colocar pensamento, palavras e atos, aí o tamanho grande do desafio, né? E aí eu coloquei, né, várias coisas que ajudam a gente a pensar. Esse tema na Bíblia é diferente dos outros, tem muito versículo, a gente poderia colocar vários, porque talvez seja uma área que, assim, né, é mais complicada pra gente, né? Eu separei alguns só, mas cuidar do nosso corpo é cuidar de se manter puro para Deus. E hoje, falar sobre isso é um absurdo também. A gente vive as coisas que a gente deseja fazer para agradar a Deus, são coisas totalmente do passado, na sociedade que a gente está. Mas a gente entende que isso é bom. Tem alguns versículos aí, ó, que falam. Alguém pode ler? Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem haja luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Citou quase tudo que a gente já falou, né? Dos pontos. O próximo, pode ler alguém? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Muito bem. Não com paixão de desejo desenfreado.
O de baixo fala nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Nem sequer menção me faz pensar naqueles ambientes de trabalho que eu estava até o ano 2021, né? Que qualquer coisa era, nossa, e a gente lá participando, né? Ou não? O que a gente faz nessa situação? Né? Aí passou alguém e fala alguma coisa, ou coloca uma música e acha que está normal. E aí, falei também, né, sobre se unir a uma prostituta, aí embaixo, sobre adultério. E aí eu coloquei o oposto de, eu coloquei algumas coisas que a gente vive, né, e que é dadas como normais, pornografia. Pornografia e masturbação, pelo menos no meu ambiente de trabalho e também na época da academia, né, da faculdade, eram algo vistos como positivos. Na verdade, você tem que fazer e ter acesso a essas coisas para que suas relações sejam saudáveis. Era feito e falado dessa forma. E é provavelmente as coisas que estão sendo ouvidas, né, pelos nossos filhos. O meu ainda não, espero. Né? Mas os filhos aqui de vocês, um pouco mais velhos, já devem estar ouvindo isso. Namoro sexualmente ativo. Como que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? E o que é conhecer para eles? É isso. Morar junto. Não, pra que eu vou casar, morar junto? Eu tenho outra filosofia. Uma filosofia do quê? De não entender o propósito de Deus para o casamento, do que é um compromisso, uma aliança feita entre vocês e Deus. É justamente que se der qualquer coisa errada, ó, tô saindo fora. Isso não é casamento, morar junto. E múltiplos parceiros consensuais. Esse ainda estranha a gente. Esse ainda, mas está na moda também. Estão colocando, não, para você... O que eu e o Marcos aqui, não, se ele tem necessidades, por que não ele ter isso suprido por outras pessoas? Não tem problema, a gente se ama, a gente se entende. E esse é um tipo de pensamento vigente, tá? Esse ainda causa um pouco de estranheza, mas já está muito forte. E aí, para não falar que eu estou falando coisas... Eu falei, metade da minha rede social é de cristã, metade é da galera da esquerda, né? Lá do serviço social. Aí, esses dias eu vi uma professora minha colocando, tipo, muito feliz. Aí eu coloquei, ela colocou. Ela colocou uma foto com uma pessoa e colocou: escolhemos não contar o tempo, escolhemos não nomear. Escolhemos amar de uma forma em que fosse possível questionar os valores dominantes do controle, da propriedade, da exclusividade, das hierarquias, da monogamia. Por isso, também, nossa escolha cotidiana de lutar e mudar esse mundo. Escolhemos amar em liberdade em seu sentido pleno. Estamos aí. Se a gente olha, se a gente gosta da pessoa, tem gente que comemora, né, dá aquele like. O que ela está falando é exatamente a pauta. É exatamente o que a gente tem vivido nas relações fora desse ambiente. Escolheu não nomear. Escolheu os valores dominantes de controle. Quem são esses valores? Nós. Controle, propriedade, exclusividade, fidelidade, que a gente preza. E hierarquia, que ela está chamando de hierarquia, que a gente chama de liderança, né? Monogamia. E ela faz uma escolha cotidiana de lutar e mudar por este mundo, para que viva essa vida que ela entende ser a melhor. Eu não sei se nós estamos levando a sério as nossas relações e as coisas, mas nós estamos lutando por viver isso e talvez dessa forma também contagiar. Ou a gente está se perdendo nessas coisas que a gente está achando muito bonito de ver. Assim, que frases bonitas de liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? E ela recebeu muitos likes. E aí, pode falar. Isso me remete a pensar, está bem escrito, né? Um português bem escrito, palavras bem escolhidas, né? Assim como uma frase, meu corpo, minhas decisões, alguma coisa assim, também parece que passa um valor positivo. E eu, ao olhar para mim, eu vejo assim, como essas coisas realmente acabam sendo até confusas, como quando a gente assiste um filme e a gente deseja que a pessoa se divorcie para casar com outro, para ficar com outro, ou para, né, e essas coisas contaminam de forma bastante sorrateira o nosso coração, e para trazer essa confusão que acontece. Muito legal.
Nesse cuidado com a mente que a gente vai falar, o primeiro tópico era justamente os filmes. Eu coloquei Como Era Antes de Vocês. Gosto de um filme de amor, né? Mas faz tempo que não tem. Aí eu vi o trailer do Como Era Antes de Vocês, chorei no trailer. Achei lindo. Fui eu ver o filme. Aí o filme é aquela história de amor maravilhosa entre uma mulher e um paraplégico. Só que essa mulher era comprometida. Acabou o filme pra mim. Por quê? Poderia ser toda a história. Por que a mulher não podia ser desimpedida? Aí ela tinha toda aquela história de amor com o cara, ia ser um filme lindo. Mas eu preciso que a mulher seja, eu vou criar um enredo que ela tem um compromisso, mas que o outro cara é tão legal e o outro cara é tão ruim que ela vai se envolvendo emocionalmente quando ela vai ver, ela tá amando o outro cara, estando ainda compromissada com o cara, com o primeiro, né? O dela. Então... Eu também, cara, só que o principal do filme não era mostrar o amor verdadeiro, era mostrar mais uma vez destruir uma família. Exatamente. Para trazer a agenda da mulher que o que destruiu para uma família de Deus. Exatamente. Para mim também é um lixo. Você nem começa a assistir. E assim, você vai procurar, né? Eu gosto de ver filmes de histórias boas de amor. Só que você quase não acha. O enredo das comédias românticas hoje é esse. Infelizmente envolve uma traição. E você no final torce para que a pessoa... Ele te leva a torcer. Por quê? Porque você não quer que ela fique numa condição ruim. Você quer que ela fique bem, tá vivendo toda aquela coisa e você vai elevado. E se a gente não fizer esse pente fino, se a gente não tiver esses olhos, a gente é levado e termina, nossa, que filme maravilhoso. Só que teve isso. E isso tem direto. Isso é, eu tenho muito cuidado em relação aos filmes que meus filhos assistem. Explicando um pouquinho, não só para essas questões, falando da inversão de valores. A gente vê os filmes falando desses anti-heróis. E você acaba assistindo o filme e torcendo para que o filme não se dê. Mas isso é muito comum. Sim. Eu tenho uma versão muito grande. Pois é, não é aí. A gente acha que se comove sempre mentalmente com aquela questão. Eles fazem isso. Mas é importante a gente abrir os olhos e tentar mostrar que o caminho é esse. Muito bom. Isso é da gente. A gente às vezes percebe isso de amor, bonito, amor prático. Mas a gente acaba percebendo uma percepção maior dos valores que o filho vai passar. É uma área boa, assim, se a gente souber usar como pais, de trabalhar coisas com os filhos, né? Eu acho que mais que impedir de eles vê-los é ter esse tipo de conversa. O que você percebeu lá no filme? A gente tem um amigo nosso que sempre faz isso com os filhos, e ele já tem um costume, terminou o cinema, que eles gostam, né? Aí vai conversar, o que você viu no filme, o que você gostou do filme, e o que você acha que não, e aí você traz. Claro que assim, né, é um desafio pra gente como pai, né? A gente também gosta do entretenimento, a gente gosta de lá ver, eu adoro super-herói e Marcos, né? Mas a gente tem essa percepção a como lidar e trabalhar essas coisas, porque é importante. Porque o mundo hoje, os vilões realmente eles estão ganhando, sim, você está torcendo por eles, né? E isso em várias outras coisas, né? E como lidar com isso? Como é que é? As princesas. Nossa, as princesas são demonizadas, pelo menos para a área que eu estudava, né? Porque assim, ela precisa de um resgatador. Então, assuma a sua vida, faça não sei o quê. Sim, tem uma coisa positiva. Mas sim, a gente precisa do bem e do mal. As mulheres precisam sim sonhar com isso. Porque Deus nos fez também assim, né? Então a gente tem que ouvir, filtrar e tendo a palavra de Deus como esse filtro. E aí a gente vai tentando, né, guiar os nossos filhos e a gente mesmo, né, nos caminhos de Deus. Aí o versículo, já pulei ali, né, mas o versículo chave para isso tudo, assim, que eu coloquei, foi: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse filtro aí é elevadíssimo, né? Se a gente for pensar tudo que é verdadeiro, o que é para pensar nessas coisas? Isso aqui, se a gente fosse realmente, né, buscar viver isso aqui, muita coisa se resolveria, mas é difícil demais.
Né? Então, assim, esse tipo de filme, a gente nutrir a mente. Se a gente for ver, veja com um olhar crítico. É um filme que você vai falar para todo mundo, é bom? Eu não falo. Eu falo, não é bom. Entende? E a gente começar a ter esse tipo de olhar. Livros de autoajuda, em que você é o centro do universo. Será que isso é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama? Fofoca e maledicência. Isso é algo que a gente faz. Será que aquilo que eu estou falando da pessoa é verdadeiro, nobre, correto? É isso que eu vou falar? Eu estou contribuindo para que o outro tenha um conceito prévio da pessoa. A pessoa nem quero me relacionar com ela, porque eu já ouvi coisa a respeito dela e não dá para falar com ela. Não quero. Já criei isso. A gente faz isso no meio, a gente estraga as relações, ainda mais dentro da comunidade, não pode ter isso, gente. E fora também, mas assim, é muito maléfico isso. Deixa a pessoa se relacionar, conhecer. Músicas, gente, músicas é um negócio complicado, né? Como a gente está pela música em função da melodia e esquece totalmente da letra como se estivesse dissociado. Para mim é muito problemático, assim, é bem difícil você conseguir. Essa música é boa, você pegar a melodia e desconsiderar o que a letra diz. Né? Muitas vezes a letra vai numa direção oposta. Exato. Exato. E assim, músicas pega a gente assim de um jeito. Esses dias uma pessoa postou lá nas redes sociais, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Aquarela. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, né? Não, como é? O fim dela ninguém sabe ao certo onde vai dar. Eu aproveitei e falei, mas eu acho que você já sabe. Que ele frisou essa parte. Eu falei, eu acho que você já sabe, não? Porque, assim, é uma música deliciosa de ouvir. A gente cantou quando era criança nas escolas. Acho que as crianças se apresentam hoje. Mas aproveitar desses ganchos e falar, não, nós é que sabemos, olha. Ao fim dessa estrada a gente sabe. E aí a gente aproveitar o gancho, não estou falando para não ouvir, eu estou falando se a gente ouvir e souber fazer o gancho, já é uma oportunidade. Né? Então, assim, as músicas, às vezes, elas falam de uma total desesperança. Eu não sei o que eu vou fazer. Ou as músicas, o sertanejo, que eu não curto muito não, mas o sertanejo universitário só fala de traição. Né? Só de traição e tristeza e sofrência. Então, a gente vai se alimentando dessas coisas. Ou até músicas cristãs, músicas gospels, que a gente é o quê? O centro. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se lascar. A gente canta isso e ainda fecha o olhinho às vezes, né? Então, você tem valor, você é o centro, olha tudo que Deus fez por você, e aí no final da música você é a pessoa. Será que a gente tem esse filtro também para essas músicas? Que a gente termina bem anestesiado, quanto eu sou amado. Gente, a gente é muito amado. Não existe quem vai nos amar mais que Deus. A questão é que, será que eu estou dirigindo o meu louvor a Deus ou a mim mesmo? Ao que Ele fez por mim? Ou a mim? Como eu mereço ser valorizado? Então, a gente tem que cuidar do que é verdadeiro e ter esse filtro para as coisas que a gente está vendo, pensando, falando. E, terceiro ponto, como cuidar do tempo. A gente está falando de corpo e não tem como a gente falar de corpo e de mente sem falar de tempo, bem rapidamente, né? Porque todos esses pontos aqui dariam uma aula inteira, né? A gente está passando de forma geral para saber. Eu não mando no meu tempo também. Vede prudentemente como andais, não como necios, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tempo que eu gasto em redes sociais. Isso pra mim eu gosto, né? Marcos não gosta de redes sociais, eu gosto. Sei lá, às vezes você tá lá, você gastou muitas horas. Descanso. Nós temos, é bonito hoje não descansar, né? Somos totalmente ocupados. Nossa, você descansa, o pessoal é desocupado. O descanso, ele é necessário, ele é importante, ele é um mandamento. Esse é um dos mandamentos também que eu tenho muita dificuldade. O Marcos sempre fala, não, você tem que parar, ele tenta me ajudar nisso. Porque a gente tem e é um pecado, né? De querer fazer as coisas do jeito que Deus não planejou. Ele não precisava descansar, ele descansou para nos ensinar.
E a gente precisa, isso tem a ver com cuidar do nosso corpo. Um corpo que não descansa, você vai até num gastro, que não é da área, ele vai falar, você está fazendo o quê? Vai ver alimentação, sono, descanso. Descanso é importante para cuidar do corpo. Sem o descanso a gente fica doente, mentalmente e fisicamente. E aquelas doenças psicossomáticas todas, né? Maratonando. Quem gosta de série? Como é que tá? Não tô falando, gente, não tô falando que é pecado maratonar, tá? Eu tô falando é que a gente tem condições de ver quanto da nossa vida a gente gasta maratonando ou não, né? Tem séries que são muito boas, às vezes só para entretenimento mesmo, mas a gente começa 10 séries de vez, 10 séries vezes 1 hora, 10 horas do dia, entendeu? A gente vai fazendo as contas, mas tem coisa muito boa para ser vista. Serviço no lar e trabalho. Nossa, que coisa legítima, né? Mas a gente está fazendo da forma correta ou a gente só vive para fazer serviço no lar? Tá em casa, tá trabalhando, tá na louça, roupa, não sei o quê. Quem vai fazer por mim? Essa é, né, a frase, né? Quem vai fazer se eu não fizer? E a gente não para. E a gente tá dando prioridade àquilo que a gente já sabe que é prioridade. Se a gente for perguntar qual a sua prioridade, não vai sair serviço de casa. Mas na hora, na prática, tá lá só na casa, não tem tempo para mais nada. Não fala com ninguém que você tá ocupada. Né? Trabalho, a mesma coisa. Né? Aí a mulher tem que lidar com as duas coisas muitas vezes. Trabalha fora, chega em casa, vai cuidar. O homem, o trabalho, tá só no trabalho. Olha, não vai dar para comer hoje com vocês em nenhum momento. E a semana toda, e vai ver por quê. Tá o tempo todo trabalhando. Aí a gente vai falar quais são as suas prioridades. Não são essas. Mas na prática a gente cuida do tempo de forma diferente. E até noticiários, cursos, tem gente que tem costume de estudar, né? É bom a gente estudar, mas tipo assim, o tempo que estaria em casa tendo tempo com a família, a pessoa está lá estudando, aí é temporário, só que aí termina um curso, vai para outro, aí terminou, vai para capacitação, mestrado, doutorado. No final das contas, a criança lá deixou de ser criança, já é um adulto, está repetindo a mesma coisa e você lá, né? Deixou o tempo passar. São todas coisas legítimas, tá, gente? É todas coisas boas. O que eu estou questionando e questionando a mim mesma é o tempo que a gente gasta e como que a gente consegue lidar com o tempo de forma a agradar a Deus, já que o tempo também foi Ele que nos deu. Somos mordomos do tempo que Ele nos deu. A questão é essa, não é em relação às coisas em si, é em relação a como que eu me comporto diante do dono da minha vida, né? E fazer essas perguntas, elas são importantes para a gente relembrar e pensar e rever coisas. E, por fim, como cuidar dos dons e talentos. Né, eu coloquei 3 exemplos aí. Um era Dorcas, né, que ela foi conhecida e as pessoas choraram lá na morte dela, porque elas mostraram as túnicas, porque ela é conhecida por boas obras e esmola que ela fazia. Também tem José, que teve a clareza de Deus de falar, Deus que me tem posto por pai de Faraó e por Senhor de toda a sua casa como regente em toda a terra. Aquelas habilidades que Deus deu pra gente, os dons, todos também é de Deus, são de Deus, não é pra gente, pro nosso benefício. Nossa, gente, eu toco e canto, eu tenho prazer nisso. Que bom que você tem prazer nisso, mas não é pra você, não é a finalidade pra você. Nossa, eu sou ótimo administrador, eu dou conta de muita coisa. Que bom, não é pra você. É de Deus. Como você tem cuidado disso? Ou você também tem enterrado? Nossa, eu canto, mas eu tenho vergonha. Não vou cantar. Eu até falaria, eu estudo a Bíblia, mas não vou falar. Não vou. As boas obras, as coisas que faz, é para servir ao outro. Tudo que Deus nos deu é para servir ao outro. E por isso, a gente já caminhando para o fim, né? O alvo do cuidado, desse cuidado nosso, é o outro, é o próximo. Por quê? Porque eu glorifico a Deus, lembra? Espalhando a imagem dele. Então, todas essas coisas, eu não vou cuidar do meu corpo porque eu me amo e eu me valorizo e eu quero viver o melhor de Deus para mim. Eu vou acabar vivendo o melhor de Deus para mim. Só que o sentido é que eu vivendo assim, de alguma forma, Jesus vai ser visto na minha vida. E de alguma forma ele vai ser visto no meu casamento, em todas as coisas que eu estou fazendo, e na forma como eu lido no meu trabalho. E assim outros vão falar, nossa, essa é a forma de viver.
E assim a imagem de Jesus vai se espalhar e quem sabe outros virão por meio da forma como você está vivendo. Então sempre é o cuidado, os seus dons, tudo que Deus te deu, que Deus nos deu, é pro outro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Embaixo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Embaixo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse olhar outrocêntrico, como dizia o meu professor lá do seminário, ele é fundamental na nossa vida. Porque a gente não está fazendo, tudo isso que a gente está falando não é para a gente mesmo. A gente vai glorificar a Deus se a gente buscar isso. Por quê? Porque outras pessoas vão conhecer essa verdade. E aí eu peguei também do meu Instagram, né? Que eu gosto das redes sociais. Isso aqui eu sempre vejo, tá? Direto, todos os dias, coisas assim. Evolua por você, evolua em silêncio. Não tem por que fazer barulho ou aparentar para as pessoas perfeição. É você que precisa se orgulhar e se aplaudir. Evolua por você. Quantos de nós passa por isso e fala, nossa, que legal isso, né? Vou repostar. Foge do foco todinho que a gente falou na aula. Não é por nós que nós fazemos isso. Não é para eu ficar numa falsa humildade, não vou falar nada sobre mim, deixa que os outros falem. Não tem que fazer barulho. Agora no secreto eu vou bater palminha para mim e olha como eu sou maravilhoso. Não é isso. É o contrário disso. É para que eu tenha um Criador, que aquilo que Ele está fazendo em mim é algo que só Ele pode fazer. Eu não tenho condição de viver dessa forma que eu falei. É a gente reconhecer isso. Então as conquistas que forem vendo é porque Ele está fazendo em nós. E aí Ele vai ser aplaudido no final. Acho que o Sérgio falou semana passada, né? O pregador falou, nossa, pregação maravilhosa, aí o outro sai impactado. É essa a ideia. A ideia é de que a verdade é que nós devemos de todas as formas mostrar Jesus na nossa vida. E se foi Ele o glorificado, se a pessoa olha e fala, nossa, eu quero viver assim, por causa de Jesus, que bom. É uma ótima oportunidade de você falar do Evangelho para ela. Então, louvado seja Deus porque somos dele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós, mulheres e homens que pertencemos a Deus, temos a oportunidade de viver guiados por Sua palavra e experimentarmos Suas obras, que vão muito além do que a gente pode pedir ou imaginar. O mundo gasta muito tempo estudando a sociedade, e o máximo que ele chega naquela fase lá da minha professora, aquilo é liberdade. Mas são anos de estudo, são doutorados, para você estudar a sociedade e chegar a isso é o ponto. E nós temos um Deus que faz muito além do que a gente pode pedir ou imaginar, que consegue pensar muito melhor do que a gente consegue pensar sobre o que é bom e o que é justo, sobre o que é certo, sobre a forma de viver. A gente não precisa ficar lutando por nos igualar em direitos à libertinagem, que são caminho de morte. A gente já tem uma luta muito maior, mais significativa e eterna. Louvemos a Deus por isso. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovada. Nosso alvo e nossos objetivos são muito maiores. Meu corpo, minhas regras? Não. O templo de Deus, as regras de Deus. E só um lembrete importante para a gente terminar. Separei esse texto aí, de Colossenses, que fala: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo,
Por que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Se a gente sair dessa aula hoje pensando que não faça isso, vista isso, não coloque isso, não coma isso, a gente não entendeu, eu não consegui falar, porque a ideia não é essa. Essas coisas, elas não têm valor nenhum para refrear a gente. Somente por causa do que Cristo fez, fazemos o que fazemos porque somos quem somos, redimidos. E isso é em retribuição ao que Cristo fez e é para nós. A gente procura viver uma vida assim não para que a gente conquiste alguma coisa para Cristo. A gente faz porque Ele conquistou tudo, Ele nos deu vida, Ele nos dá uma nova mente, uma possibilidade, oportunidade de viver de forma diferente e não sermos engolidos por esse pensamento do mundo. Ele nos ajuda a pensar fora da caixinha e a gente a viver de uma forma diferente. Por sabermos quem Ele é e o que Ele fez por nós, confiamos plenamente que seus planos e orientações são demonstração de amor e por isso nos esforçamos para vivê-lo. Nós vamos esmurrar o nosso corpo e fazer, buscar ter disciplina. Por quê? Porque em resposta ao que Ele fez por nós. E porque fazendo isso a gente vai se tornar mais semelhante com Ele. E assim outros vão ser alcançados com os nossos corpos, mentes, talentos, tudo que Deus nos deu. Então a ideia, e eu espero que isso que tenha ficado aqui, a gente relembrou de tudo isso para que a gente queira glorificar a Deus com isso, por causa de tudo que Ele fez por nós, né? Não para termos algo. Tem algumas referências aí da parte histórica, eu tirei da internet mesmo. Coloquei educação no lá porque eu estou estudando agora, né? São duas mães que eu estou estudando para a educação dos filhos e elas influenciam bastante muitas das coisas dos pensamentos aqui, de que tudo que eu faço eu quero nortear os meus filhos para crescerem e ter um pensamento sobre Deus, as coisas de Deus. Então eu coloquei a educação lá como norteador desse pensamento, né? Então o meu corpo, minhas regras, não. O templo de Deus, as regras de Deus. Se alguém tem alguma colocação, alguma coisa para fazer, algo que não concordou, alguma dúvida? Não? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo aqui com os meus irmãos. A gente falou de várias coisas que são um desafio, a começar em mim, primeiramente para mim. E a gente reconhece que a gente, às vezes, não dá nem a seriedade que a gente precisa dar a algumas dessas coisas. E a gente reconhece a nossa incapacidade de cumprir essas coisas. E a gente pede o Teu auxílio, que o Senhor nos ajude a caminhar de modo digno, que a gente consiga mostrar ao mundo que a gente não é dono da gente mesmo, mas que a gente tem o Senhor e que a gente tem prazer de viver as coisas que o Senhor colocou para nós. Que a gente entende que isso é bom, que a gente entende e confia no Senhor, que o Senhor é um Deus justo, amoroso, vai além da nossa justiça, da nossa capacidade, faz muito além do que a gente pode pedir, pensar, imaginar. Então a gente louva ao Senhor pela sua misericórdia, porque o Senhor um dia nos alcançou, o Senhor veio, se revelou para nós, nos salvou e nos deu a possibilidade de viver uma vida assim. Nos ajuda, Deus, a nossa tarefa é difícil e que a gente de fato consiga ser transformado, Deus, diariamente, até o dia que a gente esteja com o Senhor. E quem sabe a gente escute do Senhor, né? Muito bem, servo bom e fiel. Esse é o nosso desejo, Pai. Ser com cada irmão aqui na semana, nas lutas diárias que vão ter. Que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecer ligados no Senhor, por meio do crescimento em Ti, do estudo da palavra, para que a gente consiga, Deus, assim como a professora queria lá, mas que a gente consiga impactar o mundo, mas por causa do Senhor. Em nome de Jesus, amém.